podem esquecer 100% do que ele acabou de falar, paralelo, tá bom? Já tá, né, avançando o nível. Não é se eu tô assistindo a aula ou se eu estou lendo que vai predizer quanto aprendizado eu vou extrair desse estudo, mas sim o nível de sofisticação do processo cognitivo que eu estiver engajando. Pessoal, hoje eu tô prestes a mexer num vespeiro dos grandes aqui no YouTube. Que é o quê? É o professor Pierre. Grande professor Pierre Luigi, certo? Deus o tenha. Grande homem, praticamente inaugurou o que a gente conhece como psicologia cognitiva ou neurociências aplicadas à prática estudantil aqui no Brasil. Só que ele tá datado. Gente, isso aqui é um vídeo muito famoso dele, na verdade uma palestra muito famosa, uma palestra que há muito tempo eu já assisti, tá? Inclusive foi uma das palestras que me introduziram a essa arte de aprender a aprender. E hoje aqui eu venho como discípulo, venho com muito respeito e reverência, mas eu vou criticar o que ele expor aqui sobre a arte do aprendizado, sobre a psicologia cognitiva, sobre a metacognição. Tem muita coisa errada nesse vídeo, coisas datadas, coisas que nós já sabemos que pô, não funcionam mais, ou tem coisas que funcionam muito melhor, e eu vou fazer o meu papel e vou reagir aqui ao grande professor Pierre. Vamos para o vídeo. Bota aqui. Um gênio, infelizmente já falecido, Dr. Leser, foi o primeiro cara que inventou a prova tipo teste, mostrou que a prova tipo teste funcionava fantasticamente no C100, e foi o cara que colocou, entre as várias matérias, o famoso teste de nível mental. Tanto é que quando depois tiraram o teste de nível mental, ele ficou enfurecido, ele escreveu artigos a respeito disso, por uma razão muito simples. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa interessantíssima, que naquela época me pediram sigilo porque era considerado um segredo. Mas hoje, deixou de ser um segredo, por quê? Porque naquela época se achava que inteligência fosse um fator genético, como a cor dos olhos. Se eu faço um teste de nível mental, e o coitado tem um nível mental baixo, ele fica desanimado, porque ele nunca vai... Não é verdade. Hoje nós sabemos que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Opa, tem uma coisa aqui, hein? Até onde eu sei, até onde alcança o meu conhecimento, existem fatores, se não genéticos, epigenéticos muito claros, né? Que influenciam claramente a inteligência do indivíduo, tá? Então, não dá para dizer que não exista um fator genético ligado à inteligência. Eu não sou determinista ao ponto de achar que não existe uma maleabilidade na tua inteligência genética. Eu sou o cara que vai mais pro lado da epigenética, do código molecular, do código das moléculas de DNA, mais a influência ambiental / comportamental e a forma como o comportamento influencia ali na tua expressão gênica. Então, eu acho que sim, dá para você se auto-melhorar geneticamente, assim, digamos, tá? Então, eu não sou tão determinista, mas não se pode ignorar que existe, sim, esse componente genético que atua na inteligência individual, tá? Ciências já mostraram isso. Vocês vão dizer, o que é um teste de nível mental? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo já viu testes desse tipo. Na hora de fazer um teste, se você demorar mais que 30 segundos para achar a resposta, você já está bobeando. Então, na realidade, esse teste mede, digamos assim, a velocidade do raciocínio e, no fundo, a inteligência. O que faziam naquele computador, aquele velho computador no qual eu comecei a programar aquela coisa gigantesca? Eles faziam simulações dizendo, por exemplo, se eliminar a importância de alguma das matérias. Por exemplo, matemática é menos importante. Quem teria sido aprovado? Geografia é mais importante. Quem teria sido aprovado? E eles tomaram um susto. Porque eles descobriram que se todas as matérias tivessem peso zero, mas fosse apenas o nível mental, o exame decisivo para escolher os candidatos escolhidos seriam, com raríssimas exceções, praticamente os mesmos.
E nesse momento eles chegaram a uma conclusão que os assustou. Quem passa num vestibular difícil, quem passa num concurso difícil, não é quem sabe mais. É quem é mais inteligente. Você vai dizer, agora, o que eu faço? Simples. Torne-se cada vez mais inteligente. Se está provado e demonstrado que inteligência se aprende, o truque para se preparar não é ficar se entupindo de informações. O truque é ter atividades que te tornem cada vez mais inteligente. Aqui é muito interessante porque tem uma espécie de conflito entre gerações. Por exemplo, na minha concepção, na concepção que eu sigo atualmente, inteligência é justamente o conjunto de informações a que um ser humano tem acesso dentro de si. Melhor, inteligência seria a complexidade, a sofisticação da sua circuitaria neuronal, certo? Dos seus circuitos de neurônios relacionados às informações, à inteligência. Então, não necessariamente muita informação compõe inteligência, mas sim o grau de interconexão, tá? Assim, o grau de complexidade, sofisticação de... Existe uma palavra, né, de ser algo intrincado, algo muito, 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 muito interconectado entre si, emaranhado, tá? E isso para mim definiria melhor a inteligência. Isso até se relaciona com o grau de convolucionamento das dobras cerebrais, né? Nós temos uma vantagem, nossa vantagem cerebral não é necessariamente o tamanho do nosso céfalo. Existem animais que têm céfalos muito maiores que nós, as baleias, os elefantes têm cérebros maiores. Mas o nosso córtex cerebral ele é muito, muito dobradinho. E quanto maior o número de dobras, maior o número assim de convoluções, sei lá, de qual seria o termo, maior o número de dobras, quanto maior esse número, mais intrincada, mais sofisticada é a capacidade neuronal desse animal, né? Mais intrincada é a capacidade cerebral desse espécime que está sendo analisado. E aqui ele está trazendo o termo inteligência como eu trataria o termo raciocínio, tá? Eu não considero inteligência e capacidade lógica, capacidade procedural, capacidade de raciocínio a mesma coisa, muito embora elas estejam interligadas. Então eu tô meio confuso aqui no que ele está falando e tô tentando adaptar os termos que ele está usando. Se você fizer o gráfico do QI de uma pessoa e o número de pessoas, na vertical você colocar o número de pessoas que têm um certo QI e na horizontal você colocar as pessoas que têm esse QI, você vai notar que existem poucas pessoas que têm um QI muito baixo. Algumas delas até têm que internar. Existem poucas pessoas que têm um QI muito alto. Essas têm que internar mesmo. Agora, existe uma grande faixa que nós vamos chamar de faixa da normalidade, que está entre justamente esses dois extremos. Curva gaussiana. Fazendo-se um teste de QI, você pode chegar a um certo resultado. Então, por favor, entenda uma coisa importantíssima. Na frente de cada um de nós existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Só que cuidado, é um degrau por dia. Portanto, o ciclo de aprendizagem e crescimento de inteligência é algo que começa, acontece e se encerra em 24 horas. Perfeito. Eu amei isso daqui. Na verdade, eu nunca tinha ouvido ele falar sobre isso daqui, só que quando eu modelei os ciclos ICAP, né, os ciclos de identificar, conhecer, aprender, priorizar e reter como sendo algo a ser feito em uma sessão de estudos, né, ou então, né, em um pequeno grupo, um pequeno bloco de sessões de estudos, é justamente nessa ideia aqui. Não adianta você construir um conhecimento, até adianta, mas não é ideal que você construa um conhecimento, que você crie arquiteturas de memória e não lapide elas no mesmo dia, não faça um polimento nelas, de modo a estabilizar o conhecimento que você adquiriu. Porque se você codifica muita informação, mas você não tira um tempo para polir, né, para você
priorizar melhor as informações aprendidas, você não estará induzindo, facilitando o processo consolidativo que ocorre durante, né, o dia inteiro, mas na verdade que se intensifica durante a noite ali, no que você já conhece como hipocampo, no que a gente imagina ser o trabalho do hipocampo, que é intensificar a consolidação do conhecimento, que é o que? A sedimentação da inteligência, produzindo aquilo que eu chamo de inteligência profunda, aprendizado profundo, enfim. Tá, mas perfeito essa colocação do professor Pierre, maravilha que ele tenha essa concepção lá em 1900 e bolinha, né? Mas eu posso subir? Claro. Posso descer? Claro. Se você quiser ficar mais burro, eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, tome Ritalina. Se você tomar Ritalina, porque tem cara aí concurseiro que acha que é muito esperto, a Ritalina está provado, diminui o quociente de inteligência da pessoa. Pode acalmá-la, pode fazer com que a pessoa se concentre mais porque ficou mais calma, é claro que ficou mais calma. Está drogada? Pô, e se não for um produto químico, como é que eu fico mais burro sem produtos químicos? Simples. Facebook. Passe Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok. Cara, se o professor Pierre tivesse vivo hoje, esse vídeo seria muito mais interessante. mais de 1 hora por dia no Facebook, você vira uma besta total. O Facebook está emburrecendo as pessoas. Imagina passar 6 horas em Instagram Reels, YouTube Shorts, cara, tá doido? Isso também está provado através de uma série de testes. Ô, professor, e como é que eu faço para saber se eu subi a escada? Bom, se você fizer um teste de QI hoje e outro daqui a uma semana, provavelmente você não vai notar diferença nenhuma. Mas se você fizer o que eu vou te aconselhar a fazer, o teste hoje e um teste, por exemplo, daqui a um ano, você vai notar daqui a um ano que você está com QI mais elevado, portanto, você está subindo realmente essa escada. A coisa é extremamente simples. Inteligência se aprende. A cada dia que passa, você pode ficar cada vez mais inteligente. Tem gente que diz, mas por que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Se eu fizer um teste de QI na humanidade, em geral, por definição, o QI médio da humanidade foi atribuído ao QI médio da humanidade o valor 100. Tem que falar, se eu tiver QI 100, eu sou normal? Não, você é médio. Se você tiver QI 100, você é mais inteligente que metade da humanidade. Mas sinto muito, você é mais burro que a outra metade. E se você quiser realmente ter sucesso num concurso, num vestibular, trate de subir a escada. O problema é subir a escada. Se fizeram por amostragem um teste de QI na população da Inglaterra, obteve-se o valor 100. Isso mostra o quê? Que os ingleses são normais. Aí fizeram um teste de QI na população do Japão. Deu 113. Agora, cuidado. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. Portanto, se a população média do Japão tem um QI tão mais elevado que o da Inglaterra, isso mostra o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, inteligência se aprende. E os japoneses aprendem mais que os ingleses porque têm um sistema educacional muito mais eficiente. Eu concordo com o Dr. Pierre, com o professor Pierre, mas a gente também não pode negar o fator socioeconômico. Muito embora a Inglaterra, na verdade, sempre foi uma potência maior do que o Japão, né? Então, o sistema estudantil do Japão, ao que tudo indica aqui, sobrepujou a força econômica da Inglaterra, né? De tão eficiente. Então, olha, veja lá se tivesse a mesma força econômica da Inglaterra. Apesar que eu não sei quando é que foi feito esse teste aqui, eu só estou estimando ali com o meu escasso conhecimento geopolítico histórico, tá? Mas, pô, parabéns, Japão. Não é novidade, Por né? amostragem, Só que os filha da puta é preguiçoso, porque olha a bandeira deles, a bandeira da Inglaterra, pelo menos lá, um monte de cruz X representando a... Isso aí não é a bandeira da Inglaterra, né? Isso aí é a bandeira... Não tenho certeza se é do Reino Unido, mas não é a bandeira da Inglaterra. Pô, é bonita, né? Bem feita, pato. A bandeira do Japão, os filha da puta só pegaram um Canva branco e meteram uma bola vermelha lá.
Fizeram um teste de QI na população do Brasil. O resultado Ah, vê se o Japão tem pentacampeão mundial. Vê se o Japão tem o Neymar. Não tem, cara. É nós. É o macaquinho brasileirinho. Entendeu? É o pentacampeão mundial, porra. É nós. Entendeu? É nós. Tamo na frente aí, ó. foi catastrófico. O QI médio de 87. 87 é caso limite. Caralho. O que nós podemos concluir daí? Eu acho que os orangotangos são mais inteligentes que nós, velho. Sério mesmo, na média. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Faz desaprender inteligência. Isso é fato. Nós temos aqui nesse país Alô, Paulo Freire. potencial fantástico, uma juventude maravilhosa que está sendo... A juventude tá toda no TikTok. A juventude tá toda assistindo BBB, cara. A juventude tá no show da Anitta. Que juventude ser no Brasil? O que segura esse QI são os véi, entendeu? São os véi que nasceram na beira do rio pescando jacaré, entendeu? Que desenvolveram inteligência na raça pra não ser comido vivo. É eles que estão segurando esse QI aí, viu? Porque se você pegar um botileiro médio de 13, 15 anos, não sabe fazer 12 vezes 15 de cabeça. Não sabe. Conta no dedo quem é que sabe, tá? É os véi. Pergunta pra um véi que né, passou 30 anos no caixa do mercado. Ele faz 330 dividido por 48 de cabeça. imbecilizada literalmente por um sistema educacional completamente equivocado. E você que está se preparando para um vestibular ou para um concurso, provavelmente, mas muito provavelmente, você foi vítima desse gigantesco equívoco. E está na hora de mudar um pouco esse equívoco. Você foi vítima de um equívoco terrível. Mas está na hora de melhorar as coisas. Você vai dizer, qual é esse equívoco? Uma jornalista estava me entrevistando, falou, lá em Londrina, ô professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dei uma resposta que para um italiano é óbvia. Descobri que para os brasileiros não. Porque tem duas palavras que em italiano significam coisas diferentes, mas que em português o pessoal acha que são sinônimos. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página do jornal. E a explicação é simples. O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo, porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Qual é o problema? Os pais brasileiros, os professores brasileiros, as pedagogas brasileiras querem. As pedagogas. Eu sinto uma cisma aí, hein, professor Pierre? Que você Ele inferiu que toda a classe de pedagogos é do sexo feminino. seja um bom aluno. E sabe o que bom aluno faz? Vai bem na prova, tira boas notas, passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. Não consegue aprender. Gente, eu dei aula num cursinho em São Paulo, onde eu tive mais de 100 mil alunos, vindos 100 mil das alunos? melhores e mais caras escolas dessa cidade. Chegavam para mim no cursinho, mentalmente virgens, sem saber absolutamente nada. Passaram direto. Por quê? Porque no Brasil a gente confunde aluno com estudante. No inglês tem um termo melhor, que é learner, que seria o que? Aprendedor. Aí a gente coloca, não, estudante é aquele que estuda muito, né? Não obstante aprender ou não. Agora, aprendedor, que não é uma palavra que eu acho que não é formalizada no dicionário português, não existe na gramática formal, é o termo que eu gosto de usar. Então a gente tem estudantes e a gente tem aprendedores. Você quer ser ambos? Claro, você não pode ser um estudante sem ser aprendedor, porque isso é uma perda de tempo. Ou seja, você tem que focar em aprender a aprender, ou o termo análogo, o termo sinonímico que o professor Peter usa aqui, é aprender inteligência. Aprender inteligência, na minha concepção, é aprender qualquer coisa. Se você estiver aprendendo qualquer coisa, você está aprendendo inteligência. E o que ele quer dizer que, na minha concepção, é aprender a aprender. Tá bom? Mas maravilha.
Bom aluno não passa no vestibular. Bom aluno não passa num concurso. Quem passa num vestibular ou num concurso é bom estudante. Olha, Aprendedor. professor, qual é a diferença? Learner. Um aluno é alguém que assiste às aulas. Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra num curso qualquer, se matricula, encosta teu bumbum numa cadeira, pronto, você vira um aluno. Agora, estudante não. Estudante é alguém que estuda. E aprendedor é alguém que aprende. Nem todo estudo gera aprendizado. Ué, mas se eu estou assistindo a aula e não estou estudando, este é um outro equívoco Tá sim, tá estudando. Tá estudando. terrível. É uma das armadilhas mais terríveis que existe. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Assistir às aulas não é estudar. É estudar. Por exemplo, aqui a gente tá estudando esse vídeo, tá? A gente tá fazendo um estudo de ideias. É um estudo, não deixa de ser um estudo. O que vai definir se vai ter alguma produtividade cognitiva é justamente o grau de engajamento e processamento mental que estará envolvido durante o estudo, que já já está, né, avançando o nível. E todo mundo cai nessa armadilha. Ah, é na faculdade eu estudo à noite. Você assiste aula à noite. Ah, meu filho lá na escola estuda de manhã. Não, seu filho de manhã não estuda. Seu filho de manhã está assistindo às aulas. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa, não. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Uma aula expositiva, o aluno ouve, vê e entende, mas é passivo. E outra coisa, Esse tipo de coisa aqui que a gente já está tentando superar, essa terminologia. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Olha, mesmo. Porque eu vou dar um argumento aqui, você vai me contra-argumentar. Vou argumentar e você vai me contra-argumentar, quer ver? Por exemplo, agora eu tô assistindo esta aula dele, tá? Só que não tá sendo um processo passivo, porque eu estou em atividade. Mas você vai falar, Rodrigo, mas numa sala de aula, você não reage ao que a professora tá falando, você não conversa com ela desse jeito que logo não tem esse grau de atividade. Bom, mas vocês acham que se eu, vocês não acham que se eu quisesse assistir este vídeo aqui sozinho, né, na minha privacidade, eu não estaria tendo um alto nível de contra-argumentação contra ele aqui, né? Eu não estaria analisando o vídeo, eu não estaria processando as informações aqui, mesmo com minha boquinha calada, assistindo só pra mim, certo? Então, olha, não é a ação externa, ou seja, o verbo estudantil, assistir a aula, ler, que vai determinar o processo cognitivo que está rolando. Você pode ter praticamente qualquer ação estudantil com um alto ou baixo grau de esforço cognitivo, de engajamento mental. Tá? Existe essa possibilidade. Assim, não é se eu estou assistindo a aula ou se eu estou lendo que vai predizer quanto aprendizado eu vou extrair desse estudo, mas sim o nível de sofisticação do processo cognitivo que eu estiver engajando, tá? Por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? De acordo com a taxonomia de Bloom e Solo, qual é o nível de processamento cognitivo que está rolando? É o nível de avaliação. É um dos maiores níveis, é o segundo maior nível de pensamento, de ordem de pensamento, de profundidade de pensamento, é o nível de avaliar, porque eu estou pegando informações, eu estou analisando e comparando elas e, depois disso, adicionando um juízo de valor, tá? Eu estou num nível muito elevado aqui de processamento cognitivo, muito embora não esteja gastando muitos esforços mentais. Realmente não é muito complexo para mim fazer esse tipo de processo, tá bom? Porque é complexo, não necessariamente quanto mais esforço cognitivo você alocar numa tarefa mental, mais aprendizado, ou, sei lá, mais resultados você vai conseguir. Existe um grau ótimo ali. Por exemplo, se eu tivesse reagindo a um vídeo de bioinformática, eu teria que colocar um esforço mental tremendo para conseguir concatenar alguma ideia aqui, para conseguir argumentar alguma coisa. Como eu estou tratando de algo da minha área, eu consigo realizar esses processos gastando relativamente poucos recursos mentais.
tá? Então, assim, assistir as aulas é coletivo e passivo, beleza, é coletivo, mas não necessariamente precisa ser passivo. E outra, o que que define passividade, né? Existe um grau zero de esforço mental, né? Você está literalmente, com, pô, tá completamente desengajado da aula, a professora está falando, entrando aqui, saindo aqui, ou será que não pode ser o caso que a professora esteja falando e você esteja acompanhando todo o raciocínio, analisando as ideias, retirando sínteses próprias e aprendendo com ela. Não teria problema nenhum. Óbvio, pela natureza coletiva, de fato, esse trâmite ele é um pouco menos, sei lá, é menos suscetível que isso ocorra pela natureza coletiva, já que a professora ela tem que nivelar a aula pelo mais burro sempre, tá? Vamos continuar aqui. Normalmente, numa aula, tem um professor e vários alunos. Quando os alunos são pequenininhos, é uma professora para 12 alunos. Depois cresceram mais, é uma professora para 30. Depois é um professor para 50. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Numa boa. Mas já eram adolescentes. Já eram gente adolescente ou até adultos. Então é um processo coletivo e passivo. Agora, pensa um pouco. Qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto de passivo? Ativo. Estudar justamente é um ato individual e ativo. Agora eu vou fazer uma pausa, porque essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Gente, ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. Isso é uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. Estudo é individual. Cada um por si. E além de ser individual, é ativo. Eu Ninguém discordo, mas está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. aqui chega uma parte muito boa. Eu vou repetir. Escrevendo. À mão. Gente, vocês estão falando com um homem de 70 anos que começou a dar aula com 18, que já deu aula para criança e já deu aula na pós-graduação para médico psiquiatra. Vocês estão falando com um homem que só no curso pré-vestibular teve mais de 100 mil alunos. E eu aqui na ousadia pra estar criticando o professor Pia, mas eu acredito que seria uma conversa. Eu acho que as novas gerações têm que tentar superar as antigas. E eu acredito que as ideias dele já estão bem datadas. Dá pra gente melhorar sempre, né, professor? Acho que o senhor gostaria de ter acesso às informações que eu tive graças a pessoas como o senhor mesmo, né? Porque se não tivesse essa, né, não tivesse pessoas para desenvolver isso, para divulgar isso, não teria talvez tido interesse bastante para procurar. Enfim, deu para entender aí. Por favor, ouçam. Não existe outra forma de se estudar que não seja escrever. Tem cara que fala, não, mas espera aí. Eu estou lendo um trecho do Código Penal, eu não estou estudando o Código Penal, não. Você não está estudando, você está lendo e não vai gravar nada. Ué, como é que eu faço? Simples. Pega o texto, pega uma caneta, ou um lápis, um papel, e vai lendo. Tudo que for importante, escreva. Vamos lá. Isso aqui é uma típica. Eu vou me. Não vou me restringir aqui, eu vou arriscar entrar na área da filosofia, tá? Da psicologia também. Aqui, ele tá fazendo uma típica abordagem fenomenológica. Ele tá buscando alcançar os fins pelos meios. E não pelos meios próprios, mas pelos meios acessórios ou colaterais. Deixa eu explicar. A finalidade que ele está buscando alcançar é o aprendizado, é a codificação das informações, certo? O meio para a codificação das informações é o processamento
dessas mesmas informações. Se eu te falo alguma coisa e você imputa algum processamento do que eu te falei, a codificação ela vai ocorrer naturalmente no nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu te falo, quanto é 152 vezes 24, vai ser codificado em maior ou menor grau na tua inteligência que hoje alguém te fez uma pergunta difícil que talvez você não tenha sabido, não sei se essa palavra existe, sabido resolver, tá? Então, olha, se teve processamento, algum grau de codificação teve. Mas por que eu tô falando aí? Ó, porque o meio próprio para essa personalidade é o processamento. É o processamento e a síntese. A síntese é os últimos 20%, que é o wrap all around. Ali o entrelaçamento, a amarra de tudo, tá? Então, ó, as 3 operações cognitivas que geram o aprendizado. A percepção instantânea, que é você pensar naquilo que você está codificando, aquilo que você está querendo aprender. O objeto cognitivo, certo? Você pensa, é um mouse, é sei lá, um iPad, você pensa na coisa, é a percepção instantânea. Depois, o processamento dessa informação com base naquilo que você está aprendendo, tá? Então, olha, o carro passou por cima da velha, então você tem que processar tudo isso e depois você tem que sintetizar. A velha sofreu um acidente por um carro, né? Enfim. Então, esses são os 3 meios próprios que levam ao aprendizado, certo? Só que veja, quando eu estou processando, existem efeitos colaterais. Por exemplo, enquanto eu estou lendo e processando alguma coisa, por vezes a minha língua quer se mexer. Enquanto eu estou falando, olha como é que a minha mão está acompanhando. Então isso aqui é um efeito colateral externo e visível. Eu posso chamar de um efeito colateral, tá? Eu estou processando, eu estou sintetizando, eu estou falando e o meu corpo ele está materializando isso de algum modo. Eu estou, né, verbalizando, eu estou gesticulando e você deve, né, concluir que, porra, você deve supor que eu não faço isso voluntariamente. Eu não tô com as minhas mãos pensando em como é que elas estão se movendo. Certo? Não necessariamente. É um meio que subconsciente. É assim, é um efeito colateral, material, de um processo que é cognitivo. O que ele está buscando é o efeito, que é o aprendizado, através do meio colateral externo. De modo que a execução desse meio colateral externo sirva como um indicador comprobatório de processos cognitivos internos. Deu para entender? É um pouco complexo, né? Mas por que a gente deveria escrever enquanto a gente estuda? Bom, a gente não deve, tá? A gente pode, mas não necessariamente é uma obrigação para que o aprendizado ocorra. No entanto, por que a escrita pode ajudar? Pode ajudar em múltiplos aspectos e também pode atrapalhar. Veja, quando a gente está escrevendo, primeiro de tudo, a gente está reduzindo a velocidade de processamento, a gente está restringindo essa velocidade à velocidade da nossa escrita, o que já é uma grande diminuição. Se para pensar, olha, o nosso cérebro processa muito mais rápido do que nossa habilidade de escrever ou digitar qualquer coisa. Ia ser muito mais rápido. Só que, olha, quando a gente diminui essa velocidade, a gente ao mesmo tempo dá mais tempo para que o processamento ocorra. E a gente diminui o grau de esforço cognitivo necessário para o rehearsal das informações. O que é o rehearsal? É a recolecção ou o ensaio, assim. O que é o rehearsal? É o ato de você manter alguma informação na tua percepção instantânea. Tá? Então, se eu falo assim, o número da loteria foi 73905. É pra você não perder esse número? Você fica 73905. Em rehearsal, o nome disso. É você manter ali a memória girando na tua memória, trabalhando na tua percepção instantânea.
Só que se eu escrevo isso e olho para isso, agora eu tenho acesso à percepção instantânea da informação sem alocar esforços cognitivos para a recollecção, para o rehearsal. Entende? Então, o que eu faço? Eu expando virtualmente a capacidade da minha memória de trabalho. E isso me permite processar informações, mesmo que de modo mais lento, no entanto, de modo mais econômico. Tá? Então, quando eu escrevo alguma coisa que eu queira aprender, eu estou reduzindo o esforço cognitivo. Na verdade, eu estou propiciando a redução do esforço cognitivo necessário para que eu realize a codificação dessas informações. Tá? Só que, olha, quando você está estudando coisas pesadas do ensino superior, sabe, de concurso avançado, não é tão interessante você limitar a sua velocidade de processamento à escrita, tá? O nosso cérebro é muito eficiente em aprender, muito eficiente em aprender. Só que para que a gente possa aprender alguma informação de modo realmente eficiente, nós precisamos conhecer a estrutura interna para que o nosso cérebro realize a costura, certo? A parte mais difícil, na maioria das vezes que a gente está enfrentando uma dificuldade estudantil, uma dificuldade de aprendizado, da esmagadora maioria das vezes, esse problema é um problema de estrutura do conhecimento, tá? Da estrutura interna subjacente daquela inteligência. Então, a inteligência, todo conjunto de informações, ele tem uma estrutura. E é muito difícil para o teu cérebro aprender quando ele não conhece a estrutura. Por exemplo, é muito difícil você saber onde colocar cada móvel dentro de uma casa que você não conhece, onde ficam os quartos, onde ficam os banheiros, qual que é a arquitetura geral, onde é que entra. Vamos supor, você vai entrar às cegas numa casa, bota todos os móveis lá dentro, vai ficar confuso. E tu não vai saber onde é que tá a geladeira, onde é que tá a cueca, onde é que tá a calcinha, a camisinha, o lubrificante, a porra do casaco da tua avó de 20 mil anos, entende? Onde é que tá o dinheiro do agiota. Se tu só colocar lá dentro tudo, cara, tá grande pra caralho o vídeo, né? Tá, se eu só meter os móveis lá sem pensar em onde cada móvel vai ficar, onde cada pedacinho de mudança vai entrar, você vai ficar confuso. É isso que ocorre quando você tenta aprender uma matéria sem organizar a estrutura do conhecimento dessa matéria. Tá bom? Então, olha, na primeira análise, eu acho interessante você utilizar a escrita, um mapeamento para você estruturar o conhecimento e depois você ir costurando, que aí é o terceiro passo do Ciclo Gap, que é aprender a codificação propriamente dita. Falei demais, vamos pro vídeo. É importante? Escreva. Tem que falar, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz de conta, na hora de escrever, que você está preparando uma cola. Na hora de preparar uma cola, surge lá de dentro um poder de síntese que você desconhecia. Tanto é que quem prepara a cola bem feita não precisa puxar, porque só o ato já funciona. E agora cuidado por uma outra coisa importantíssima. Eu falei escrever. Eu não falei digitar. Cara, já tem tantos cortes no Instagram com este trecho. Se você escrever, vai pro teu HD. Se você digitar, vai para HD do computador. E na hora de fazer um vestibular, um concurso, o computador que você leva é esse. Ah, mas isso está provado cientificamente ou é uma opinião sua? Não, não é opinião minha. Está provado cientificamente. Hoje em dia não existe nenhuma comprovação científica. As últimas meta-análises são todas inconclusivas. Então a gente não dá para analisar, como eu falei, pelo efeito, pelo meio colateral material, tá? Essa abordagem fenomenológica ela é frágil por conta disso, tá? Não dá. Tem que ser pelo viés cognitivo, de qual meio colateral material propicia um melhor processamento das ideias, e esse meio é escrita à mão. Então o Pierre, ele tá certo pela explicação errada, mas ele tá certo, tá? Escrever à mão é superior sim. Agora, não por ser escrito à mão, mas por outros motivos que eu não vou entrar aqui. Vai, 5 minutos, já que eu sou químico e físico, 5 minutos de química e física. A molécula que vocês veem à esquerda é uma molécula de glicose que foi alterada. Um dos grupos hidroxila foi substituído por flúor 18. Flúor 18 é um isótopo radioativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino
e um pósitron, ou seja, um elétron positivo. O que é um elétron positivo? É o elétron da antimatéria. Toda vez que um elétron positivo da antimatéria encontra um elétron negativo da matéria, os dois se aniquilam, desaparecem. Nessa altura, Lavoisier dá 3 voltas no túmulo. A matéria desaparece e surgem 2 pulsos de energia, 2 raios gama que saem um para cada lado. O que eu faço? Como o maior combustível do cérebro é açúcar, eu dou para o cidadão açúcar, uma solução de açúcar, água com açúcar, só que com esse açúcar. E coloco o cidadão exatamente no centro de um detector circular de raios gama. A região do cérebro que mais consome açúcar vai produzir mais esses pares de raios gama, que como não chegam exatamente no mesmo instante, a diferença de tempo permite localizar de onde partiram. E a quantidade de aniquilações que acontecem permite determinar quanto açúcar aquela região do cérebro está consumindo. Ou seja, eu quase que consigo fotografar o pensamento. Por exemplo, nesse exato momento, agora, vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, no hemisfério esquerdo do teu cérebro, nessa posição mais ou menos, na região de Wernicke, está acendendo. O que estou falando está acendendo mais na frente, a região de Broca. Se você está de olhos abertos olhando, está acendendo aqui o lobo occipital. E se você está pensando, obviamente, acende o lobo pré-frontal. Você vai dizer, mas dá para perceber. Inclusive dá para responder perguntas. Por exemplo, tem muitos que me perguntam, posso estudar assistindo TV? Não. Posso estudar com o computador ligado? Não. Posso estudar ouvindo música? Sim. Nessa altura a pessoa fala, como assim? Veja bem, se você pegar um cérebro em repouso, aquela figura lá embaixo, você está notando que o vermelho, a maior atividade, acontece no lobo occipital, que é justamente o cara está de olhos abertos, está processando a imagem. Se você estiver estudando, usando só linguagem, português e matemática, que são as 2 linguagens, acende somente o lado esquerdo. E se você estiver ouvindo música, acende só o lado direito. Agora veja bem, se você estiver estudando em silêncio, o lado esquerdo está trabalhando a toda. O lado direito não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Então você está lá, olha, porque as placas tectônicas... Ah, isso daqui é muito arriscado de se afirmar, tá? Essas associações tópicas, cognitivas e neurotópicas, ou seja, tentar associar uma região do cérebro a um tipo de atividade cognitiva é muito arriscado, tá? A gente tem indícios, mas não é tão conclusivo, porque a gente não sabe muito bem a forma como o cérebro gerencia os recursos cognitivos globais, tá? Porque o cérebro ele não trabalha de modo dissociado. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma área do cérebro que seja responsável pela linguagem. E eu tenho uma outra área do cérebro que seja responsável pelo labor manual, tá? Pelo trabalho manual. E vamos supor, no jiu-jitsu, aquilo ali é óbvio que é evidente que requer-se uma fisicalidade maior do que uma cognição, né, em níveis, em termos. Mesmo assim, eu não conseguiria resolver contas simples enquanto eu estou num rola até tranquila, numa luta tranquila de jiu-jitsu. Uma luta tranquila, não é nem aquele oponente faixa preta, que aí eu tenho que colocar todos os meus recursos, não. Meu cérebro, ele atua como um todo. Todos os recursos cognitivos, quer sejam destinados ao trabalho manual, quer sejam destinados ao trabalho cognitivo, às operações cognitivas, eles são gerenciados como uma unidade. E parte dessas unidades são alocadas em cada atividade. Então, meu cérebro não trabalha dissociado. Eu não consigo deixar uma área trabalhando no dever de casa e a outra área trabalhando aqui na porra de um cubo, né? Sei lá, não sei, alguma coisa um pouquinho mais complicada do que ficar fazendo isso daqui. Óbvio que se eu ficar só fazendo isso aqui enquanto eu estudo, né? Meu cérebro pode lidar com isso daqui tranquilamente, mas não porque tem uma área exclusiva para isso, mas porque o grau de recurso cognitivo que isso aqui me toma é muito baixo. Pensei num exemplo excelente, dirigir, tá? Dirigir. Sempre que você estiver dirigindo, que é uma atividade mecânica, e na maioria das vezes não é tão exaustiva intelectualmente, você não vai conseguir fazer coisas taxativas, coisas cognitivamente
exaustivas, tá? Isso é um fato. Teu cérebro ele trabalha como uma unidade. E escutar músicas vai sim sequestrar parcialmente os teus recursos cognitivos, no entanto, pode trazer alguns outros benefícios. Portanto, eu concordo com o professor Pierre que não é pecado algum você escutar música enquanto estuda, contanto que essas músicas não sequestrem tanto os seus recursos mentais, como é o caso quando a gente escuta músicas que contêm letras em línguas que a gente conhece. Porque quando alguém fala, quando a gente escuta essas letras, quando a gente escuta alguém falando com a gente, nós tendemos a processar aquilo que foi falado para decidir ao menos se aquilo é importante ou não. Logo, há um sequestro de carga cognitiva, nem que seja ao menos para priorização daquilo, a priorização da relevância daquilo ali, se aquilo é para ser processado ou não, certo? Tá, então vamos continuar aqui. Olha a borboleta azul. É o lado direito enchendo. Então o que você faz? Liga uma música e mantém o lado direito ocupado enquanto o lado esquerdo está estudando. Mas cuidado, quando eu falei liga uma música, nessa música não pode ter ninguém cantando no idioma que você conheça. Porque se você conhecer o idioma, invade o lado esquerdo e a letra da música atrapalha aquilo que você está estudando. Está bem claro isso? Ah, eu quero ouvir rock com um vocalista. Ótimo. Tem ótimas bandas de rock húngaro. Porque nenhum húngaro entende que outro húngaro está falando. E note uma coisa interessante, esse PET, né, o Positive Emission Tomography, é tão sofisticado que se você está ouvindo jazz, acende aqui. Você está ouvindo Mozart, acende aqui. Ou seja, são regiões do cérebro diferentes que foram treinadas de forma diferente para ouvir tipos de músicas diferentes. Agora, se você estiver ouvindo funk, não acende absolutamente nada, porque não há necessidade de cérebro para ouvir funk. Isso já é um outro problema. Agora, essas experiências todas mostram uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais chance você tem de gravar alguma coisa. Moral da história. Se você escrever, por exemplo, B-A, manuscrito, um monte de regiões no teu córtex motor se acendem. Se você simplesmente digitar B-A, não acende quase nada. Digitar não serve. Você tem que escrever. Não é bem assim. Escrever e muito. Não é bem assim. Teve um amigo meu, professor. Me ajuda aí. Falei, o que foi? Estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia, estou me matando de estudar, e não rende, chega no fim do assunto, já esqueci o começo. Onde estou errando? Falei, bom, primeiro erro é estudar 14 horas por dia. Só um louco faz isso. Com certeza. Nenhum cérebro humano consegue transformar 14 horas de informação em 14 horas de conhecimento. Portanto, o trouxa que estuda 14 horas por dia está jogando fora um monte de seu tempo. Verdade. Ah, mas eu falei, bom, vou fazer uma coisa. Eu vou na tua casa, vou ver como é que você está estudando. Fui na casa dele. Falei, querido, você não está estudando 14 horas por dia. Você está jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Mas por quê? Você só está lendo. Ah, mas ler não é estudar? Eu falei, não. Tanto é que tem cara tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica só para jogar seu tempo fora mais depressa. Porque ler não é estudar. Estudar é escrever. Aí ele falou para mim, ah, mas eu escrevo. Eu falei, deixa eu ver o caderno. Ah, caderno, Pierre, é coisa do passado. Agora eu estou anotando tudo no meu notebook. Eu falei, isso, seu trouxa. Manda agora teu notebook e fazer exame no teu lugar. Eu peguei o notebook dele, joguei no lixo, suavemente, porque ele ia pegar de volta. Entreguei um lápis, falei, escreva. E me mandou um e-mail. Pierre, você mudou minha vida. Tudo que estava no notebook, eu passei por caderno. Incrível. Agora eu não consigo mais esquecer as coisas. Não é assim. Note que ele não falou agora eu consigo lembrar. Agora eu não consigo mais esquecer. Portanto, queridas e queridos, não tenha preguiça de escrever. E mais uma coisa, hein? Ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Portanto, se você tiver um texto interessante na internet para ser estudado, imprima. Puta que pariu, aqui agora foi muito longe, viu? Desculpa, professor, mas o senhor foi muito longe. Tá, ó, você fala pra mim que é mais prejudicial pra saúde ocular, eu posso aceitar que essa é uma hipótese plausível. Se você falar que a luz do computador ferra o ciclo circadiano, eu com certeza concordo e por tabela
isso poderia afetar de algum modo o aprendizado, a consolidação, a retenção, mas você falar que o fato de eu estar recebendo uma informação via luz direta ou luz rebatida vai alterar minha capacidade de processar essa informação é uma esquisitice, uma extrapolação absurda, tá? Isso aqui é, porra, de todas as coisas que o senhor falou, isso aqui é a única coisa que eu digo assim, não, balela total, sem sentido algum, a menos que por isso que eu comentei e o senhor fez uma simplificação exagerada, tudo bem, pode ser um recurso didático, porra, não sei, mas para nível de audiência que eu digo que isso aqui é loucura, tá? Podem esquecer 100% do que ele acabou de falar, nesse quesito de não poder ler numa tela de computador que não dá pra aprender balela, tá bom? Agora é mais fácil, óbvio, professor escrever ali, tomar notas no papel mesmo, isso é fato, né? Duas vantagens. Uma, ler em papel é muito melhor, mas é melhor mesmo. Tem vários Concordo, estudos que mostram isso. E concordo. outra, se está em papel, É mais você vai poder ao confortável, lado fazer concordo, anotações. concordo, mas Cuidado, eu falei escrever, não falei sublinhar, hein? Sublinhar não adianta nada. Tem que escrever. Ah, mas isso é perda de tempo. Tudo bem, então continua perdendo 14 horas por dia. Continua jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada. As pessoas no Brasil não sabem estudar. concordo, tá? As pessoas no Brasil, na verdade, discordam da terminologia, mas concordo com a ideia. Na verdade, as pessoas no Brasil sabem estudar, só que as pessoas no Brasil não sabem aprender, o que é fundamentalmente distinto. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um gostei, deixa um comentário para eu saber também se você concorda ou discorda de mim. E conheça o Cognos, meu treinamento de aprendizado profundo, no qual eu me aprofundo em coisas como esta daqui que eu trouxe aqui neste vídeo, nesta peça de conteúdo, obviamente num ambiente estruturado e preparado para isso, e é também um produto no qual eu estou 100% presente, eu estou sempre junto com a minha comunidade, e estamos, agora vamos voltar a ter mentorias coletivas quinzenais, então a gente vai entrar de 15 dias, aquelas calls, as mentorias coletivas de desempenho de 1 a 2 horas, em que a galera curte demais, a gente conversa muito, e é isso aí, muito aprendizado. Te vejo lá no Cognos, fica com Deus, e até a próxima.